um tipo de dúvida que todo consorciado tem, mas não só isso, o vendedor de consórcio também. Por isso, eu vou destrinchar para vocês algumas dúvidas referente ao FGTS. O que pode, o que não pode, tem custo para poder usar o FGTS? Tudo isso você vai ver nesse único vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assiste esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Mara, sou a CEO da Imara Consórcios, também sou proprietária desse canal Nerds de Consórcio. Vou destrinchar tudo o que você precisa saber sobre o FGTS. Lembrando que eu vou fazer, na verdade, perguntas e vou responder, porque é exatamente assim que eu consigo tirar as dúvidas de vocês. Então, bora lá? Como assim um FGTS no consórcio? Como funciona? Onde usar? O que comprar? Tem custo? Bora que a gente vai trazer mais informações sobre isso, tá? Primeiro, o que é um fundo de garantia, gente? Já falei o nome aqui, né? É um fundo de garantia de tempo de serviço. O FGTS foi criado para o trabalhador CLT, né? Onde a pessoa que contratou você, a empresa que contratou, paga 8% do seu salário mensalmente. E esse fundo de garantia ele pode ser utilizado para vários fins. E um dos principais é para a compra de imóvel. E como que o consórcio se encaixa nisso? A gente não trabalha com consórcio de imóvel? Então, nesse momento. Primeiro, quem pode utilizar o FGTS? Qualquer trabalhador que tenha saldo no FGTS, seja você que está trabalhando ainda ativamente na empresa ou você que está desempregado, tem saldo, pode usar o FGTS. Mas calma que tem algumas regrinhas também que vocês têm que se atentar. Como é possível usar esse FGTS dentro do consórcio? Primeiro, para oferta de lance. Lembrando que é só para imóvel, tá, gente? Não é para outro tipo de serviço, só para imóvel. Estão cogitando a possibilidade de usar o FGTS para compra de veículos, mas não é para a categoria de consórcio, mas é só especulação, ainda ninguém afirmou, tá? Complemento de compra, amortização ou liquidação do saldo devedor e pagamento de parte das prestações. Como assim? Vou destrinchar. Oferta de lance, vocês vão fazer uma proposta para o consórcio, né, do seu grupo e o maior percentual do grupo sendo contemplado, você vai pagar o lance. Como que funciona dentro dessa categoria pro consórcio? Ó, o consorciado poderá utilizar até 100% do seu saldo do FGTS para ofertar o lance. Para isso, é necessário que ele apresente o seu extrato do FGTS à administradora. Então, vamos lá. Você fez a oferta de lance, foi contemplado, e agora? Você só vai pegar o extrato e apresentar para a empresa. O FGTS, gente, em nenhum momento entra para a conta da administradora, que é isso que eu vou contar também no decorrer desse vídeo. Lembrando que para aquisição de imóvel ou para construção, o imóvel adquirido com o FGTS só poderá ser utilizado novamente depois de 3 anos. Isso é uma regrinha, eu coloquei aqui uma observação para a galera que fica, ai, eu usei e agora? Depois de 3 anos você pode usar novamente. Complemento de compra, isso aqui é muito massa. O que é o complemento, gente? O consorciado pode utilizar o FGTS para complementar a carta de crédito. Vou dar um exemplo aqui. Você está querendo comprar um imóvel no valor de R$200 mil, só que o seu consórcio é de 150 e você tem 50 mil de fundo de reserva. Você pode juntar o consórcio mais o FGTS e comprar a casa de 200 mil. Lembrando que para a oferta de lance e complemento do bolso, o dinheiro do FGTS ele é destinado para o dono do imóvel. Quem é o dono do imóvel? O vendedor, o cara que está te vendendo. Esse FGTS ele não entra em nenhum momento para a administradora. A galera não sabia disso, né? Mas o FGTS ele só vai ser sacado efetivamente da sua conta quando você já tiver com a documentação do imóvel pronta, porque aí a empresa vai e já transfere para o dono do imóvel. No caso de imóvel construído, a liberação ocorre após a entrega do contrato de escritura de compra e venda devidamente registrado em cartório de registro imobiliário. Ou seja, tem que estar tudo ok. E para imóvel em construção, a conclusão do repasse dos recursos serão vinculados à comprovação da conclusão da obra. Ou seja, vou fazer o consórcio de imóvel, vou usar o FGTS para construção, certo? A empresa ela só vai fazer o repasse nessas condições do FGTS a partir do momento que você fala assim, ó, empresa, acabei de concluir a amortização ou liquidação do saldo devedor. Amortizar quer dizer que é abater, né, gente? Abater
né? E liquidação o quê? Quitação, quitar. É possível abater parte do saldo devedor ou liquidar toda a dívida com o FGTS. Por exemplo, eu tenho, sei lá, um consórcio no valor de 200 mil, estou devendo de saldo devedor 30 mil. Se você tiver 30 mil de saldo na conta do seu FGTS, você pode notificar, né? Entrar em contato com a Caixa, que eu também vou explicar isso para vocês, e falar assim, ó, quero fazer a quitação. Aí você vai, apresenta o FGTS e faz a quitação integral da sua dívida. Então, você quita o consórcio com o FGTS. Ou no caso de amortização também, gente. Vocês podem falar assim, ó, empresa, inclusive eu vou contar, é a cada 2 anos, tá? Tô fazendo até o resumo aqui do vídeo, que é a cada 2 anos. Você pode, depois que você tiver contemplado, tem um adendo aqui, ó, desde que o consorciado já tenha sido contemplado e adquirido o imóvel. Você pode estar fazendo a utilização do FGTS para amortizar o seu saldo devedor a cada 2 anos. Que é amortizar, gente? Antecipar as últimas, certo? Vou antecipar as últimas a cada 2 anos. Ou você fala, não, quero entrar com a liquidação integral, quero quitar a dívida. O FGTS pode ser utilizado para amortizar ou quitar o saldo devedor de uma ou mais cotas utilizadas na aquisição de um único imóvel. Quando você compra um consórcio de imóvel, às vezes você quer uma carta de 600, 700 mil, ou você gostou de um grupo muito específico e o crédito é muito pequeno. Aí o que o vendedor faz? Te vende junções de cartas. Te vende 1, 2, 3, 4 cartas até chegar no valor do imóvel que você precisa. Então você pode sim estar usando esse FGTS para quitar mais consórcios, amortizar mais cotas de consórcio, desde que essas cotas sejam vinculadas a um único imóvel, que é o imóvel que você comprou. A amortização e as prestações do consórcio devem estar em dia na data da utilização, ou seja, está atrasado, vai se lascar, não vai conseguir usar. Já para a liquidação de todo o saldo, é admitida a existência de parcela em atraso. Quero fazer a quitação, aí a empresa permite. Pagamento de partes das prestações. O FGTS pode ser abatido até 80% do valor total da parcela, acrescido com as penalidades do inadimplemento. O que significa? Inadimplência, né, gente? Tô lá, consórcio atrasado, né, morando no imóvel. Você pode estar usando o FGTS para fazer esse tipo de amortização no pagamento das parcelas. Só que aqui a regra da Caixa ela só permite até 80% do valor da parcela. A quantidade de prestações vencidas, as atrasadas, até 3 consecutivas, que seria, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, ou as últimas, certo? Ou acrescidas na quantidade de prestações vincendas. Não pode exceder a 12 parcelas. Ou seja, se você tiver com parcela atrasada e quiser usar o FGTS como meio de amortização, também pode. E você pode fazer no máximo até 3, que são as da sequência, pagar a de janeiro, fevereiro e março, ou antecipar no máximo 12, que são as últimas aí. Você só pode usar o FGTS para amortizar a parcela em atraso no consórcio se você já tiver contemplado e usufruindo do imóvel. Lembra que o FGTS ele foi feito para a compra do primeiro imóvel? Então é destinado para imóvel. Existe alguma taxa ou tarifa a ser paga pela prestadora de serviço? Gente, vamos lá. Quando você quer usar os serviços da Caixa, a Caixa ela exige que você contrate um agente financeiro que eles vão te recomendar ou vai ter algumas opções que sejam cadastradas direto com a Caixa. Eu conheço uma empresa chamada Cobanza, que inclusive é o que os meus clientes usam. Não é de graça fazer a utilização do FGTS. Quero amortizar, quero dar lance, quero complemento de crédito. Sim, tudo isso vai ser pago. Você não consegue fazer de forma gratuita. A taxa, gente, eu não posso fazer aqui nesse vídeo, porque vai que esse vídeo fica antigo, mas o meu último cliente que fez a contratação desse serviço pagou no valor de R$ 2.500. Agora, eu não sei se era o valor que ele tinha ou era uma taxa mínima, não sei se ainda continua esse valor, até mesmo porque a gente está falando no mês de junho de 2023 esse vídeo, mas é bom você entrar em contato e fazer a consulta, tá? Aí é o que eu falo que sim, a tarifa a ser paga vai cobrir despesas operacionais, análise jurídica, enquadramento de operação. A tarifa deve estar paga no momento da entrega da documentação para dar início no processo, ou seja, tem que pagar antes para depois fazer, né? Lembrando que o valor da tarifa não pode ser pago com os recursos do FGTS, é somente com recurso do bolso. É R$ 2.500, eles parcelam? No caso do meu cliente, ele não parcelou, mas tinha dinheirinho, né, gente? Mas é bom vocês consultar, não é muito a minha especialidade esse assunto, mas vocês podem buscar mais informação. Vendo? Precisa de um agente financeiro autorizado da Caixa. Isso é normas da Caixa, isso serve para todos os consórcios, tá? Que aceitam o FGTS.
O FGTS pode ser utilizado para a compra de imóvel residencial quando o trabalhador for proprietário de um lote ou de um terreno. Ou seja, tem um terreno, tem um lote, quero comprar uma casa. Eu posso usar o FGTS? Sim, desde que você comprove a inexistência de edificação através de apresentação de carnê de imposto predial territorial urbano, que é o IPTU. A matrícula, né? O que significa, gente? Quando você só tem o terreno e o lote, quer dizer que você só tem a terra, né? O que significa aqui, ó, edificação? Quer dizer que você fez alguma construção no terreno. Geralmente o IPTU, ele chega na sua casa porque os caras usam o drone, né? Manda o drone lá. Se porventura ele contestar lá que tem algum tipo de construção, vai aparecer nesse espelho aqui do IPTU. Então é isso. Beleza, tá com terreno, tá com lote, mas quer comprar a casa através de consórcio? Pode, meu amigo, bora! O FGTS pode ser utilizado para o trabalhador para a construção de imóvel. Ó, isso aqui é interessante, hein? Muita gente chega com essa pergunta aqui. Sim, desde que a construção seja feita através de consórcio de imóvel. Ó, junto a um agente financeiro, que é a empresa que eu tô te recomendando, mas não tenho expertise sobre ela, tá? Ou diretamente com o construtor, que é a pessoa física ou jurídica, desde que seja utilizada para fins residenciais. Ou seja, estou dando uma dica extra aqui para você, né, meu amigo? Se você quiser usar o FGTS para construção, você pode fazer direto com a empreiteira ou com o consórcio. Por que eu coloquei essa informação aqui? Porque não tem que esconder de vocês. Inclusive, eu vou fazer um vídeo completo sobre o FGTS. Inclusive, vai rolar papo do financiamento, vai rolar papo aí do consórcio, que a ideia é trazer informação, tá, gente? Até mesmo porque eu trabalho com financiamento, viu? O FGTS pode ser utilizado pelo trabalhador para aquisição de terreno ou reforma. Fiz o consórcio de imóvel e o propósito é comprar um terreno ou fazer uma reforma. Eu posso usar o FGTS? Não. Por quê? Nem vou ler, gente. Vou resumir aqui para você. O FGTS, ele é feito para utilização para compra do imóvel. Você tem que estar apto a morar no imóvel. Se você comprar o terreno, você vai morar no terreno? Só se não fazer um barracão, né, gente? Mas brincadeira, ó. Não pode. E a reforma? A reforma quer dizer que você já tem um imóvel. Se você já tem um imóvel, você não precisa usar o FGTS, porque o FGTS é para a compra do primeiro imóvel. O FGTS pode ser utilizado pelo trabalhador na aquisição e construção de imóvel misto, ou seja, aquele destinado à residência e instalação de atividades comerciais. Você está querendo, né, comprar vamos supor, eu tenho um escritório, aí eu quero fazer a parte de cima para ser minha casa, e a parte de baixo eu quero fazer a área comercial. E aí, o que a empresa responde aqui, a Caixa, tá? Sim, mas o FGTS será destinado apenas ao pagamento da fração correspondente à unidade residencial. Mas tá entre nós, né? Se você vai comprar a casa e vai usar como comercial, a empresa vai descobrir? Não, né, gente? Só se vocês contar. Então, né? Beleza? Não falei isso, viu? Não falei isso. Se alguém vir aqui no meu vídeo falar que eu estou instruindo vocês, eu não tô. Pode o proprietário que possui uma fração de imóvel residencial quitada comprar a fração remanescente do mesmo imóvel com recursos do FGTS? Vou dar um exemplo de herança, né? Herança, irmãos, esposa. Aí você quer comprar a parte do outro, do cidadão, e quer usar o FGTS como meio de pagamento de lance, tá? O que a Caixa fala? Ela permite, sim, desde que figure na mesma escritura aquisitiva do imóvel com o coproprietário. Que significa que você tem que ser proprietário também desse imóvel e tem que estar na documentação. Nesse caso particular, a detenção da fração ideal não pode ultrapassar os 40%. Vou resumir. Você ganhou uma casa de herança, né? Ou de doação. Você pode comprar um consórcio para comprar um outro imóvel e usar o FGTS? Pegou aí, né? Sim, desde que o imóvel recebido por doação ou herança esteja gravado com cláusula de usufruto vitalício em valor de terceiros. O que significa, gente? Se não tiver com esses adendos, quer dizer que o imóvel é seu. Então, o FGTS ele é só feito para a compra do primeiro imóvel. Agora, se tiver essas cláusulas aqui, né? Quer dizer que o imóvel não é seu, né? Você não tem autonomia, não consegue fazer muita coisa com o imóvel, né? Então, nesse caso, você poderia sim fazer a contratação. O FGTS pode ser utilizado pelo trabalhador que possua fração de imóvel residencial, por exemplo, em casos de separação e divórcio. Isso aqui é bom, hein?
quitado ou financiado, concluído ou em construção, utilizar o FGTS para adquirir outro imóvel? Então vamos lá. Você fez o consórcio, não, você fez sua casa, comprou sua casa, financiou, sei lá, fez com a incorporadora, e aí você separou. Olha que BO, que é o que acontece na maioria dos casos, né, gente? Por isso eu recomendo, compre sozinho. Eu comprei sozinha, viu, gente? Agora não, porque eu casei com um homem maravilhoso, mas os primeiros foi sozinha. E aí, separou, né? E aí, o que a gente faz? O imóvel está quitado ou foi financiado. Nesse caso, você consegue usar o FGTS para comprar um outro imóvel? Sim, desde que o imóvel seja para fins residenciais e que o trabalhador tenha perdido o direito de residir no imóvel. Ou seja, a outra parte, que seria o marido, né, a esposa, ficou com o imóvel. Então, você não tem imóvel, está no nome da esposa e no nome do marido, mas quem ficou com o imóvel na separação? Sua propriedade, em virtude da separação judicial, pode utilizar o FGTS para aquisição de outro imóvel, mediante a apresentação do formal de partilha, que é o processo do divórcio, né, gente, que vê o que cada um vai ficar e tudo mais, onde consta a perda do direito. Caso o imóvel tenha sido adquirido antes da vigência do casamento, sabe que a galera tem dúvida. Inclusive, gente, eu peguei isso aqui de um lugar muito seguro em informação, tá? Porque é bem judicial isso aqui, né? Eu não sou advogada, né? Mas eu trouxe informação de uma fonte bem segura, tá? Caso o imóvel tenha sido adquirido antes da vigência do casamento, o casal poderá utilizar o FGTS? Deverá observar o regime de casamento que vocês escolheram, ou seja, comunhão parcial de bem. O imóvel só pertence ao casal se adquirido na vigência do casamento. O universal de bem, o imóvel pertence ao casal, mesmo se foi adquirido antes do casamento. Olha, isso aqui é bom para vocês que estão querendo casar, hein? Separação de bens. O imóvel pertence apenas a quem detém a propriedade, ou seja, se eu comprei sozinha, é meu, ok? Mesmo que adquirindo na vigência do casamento, salvo se ambos comprarem em conjunto, ou seja, moro com meu marido, né? Eu comprei a casa no meu nome. Quem paga as despesas e as responsabilidades do imóvel são minhas. Ou seja, o imóvel é meu, mas eu sou casada, tá? Mas qual foi o documento que a gente assinou? Separação total de bens. Ou seja, é meu. Pegaram aí? Tô dando uma aula aqui de direito, hein, gente? Nos casos em que um dos cônjuges, que é no meu caso, possui um imóvel anterior à vigência do casamento, é possível a aquisição de um imóvel com recursos do FGTS? Sim, porém, somente será elegível a utilização do FGTS o cônjuge que não for proprietário de imóvel, obedecendo à regra de regime de casamento. Ou seja, se meu marido não tem imóvel antes de me conhecer, ele pode adquirir hoje um imóvel e usar o FGTS dele, se ele fosse, no caso, o CLT. Nos casos em que o casal pretende utilizar o FGTS, porém, a cota do consórcio está apenas no nome de um dos cônjuges, o que deverá ser feito? Você comprou um consórcio, vamos lá, eu comprei um consórcio, certo? Só que eu não coloquei meu marido no contrato. E aí, como que fica? Eu quero usar o FGTS dos dois. Se o imóvel for adquirido pelo casal na vigência do casamento, mas a cota está em nome de um dos cônjuges, a administradora deverá fazer a inclusão do outro, para que possa fazer o uso da conta vinculada do FGTS. Ou seja, se você for contemplado, pós-contemplação, você pode usar o FGTS para complemento de lance, oferta de lance, né, o pagamento do lance, antecipação de mensalidade, desde que a administradora permita a inclusão desse consorciado no grupo ou no seu consórcio. Beleza? Como que eu sei disso? Qual é o seu regime de casamento? Aí você volta o vídeo e lê o que está escrito lá, tá? Onde o imóvel a ser adquirido deve estar localizado. Isso aqui, gente, é muito importante. Você fala assim, pô, Bel, eu não tenho casa em São Paulo, mas eu adoraria morar no Ceará. Lá as casas são baratas, eu consigo comprar. E aí? Só que existe uma cláusula, gente. Vocês não podem comprar onde vocês quiserem. Existe uma regra de utilização. E qual é a principal? Trabalho e moradia. Onde você mora, onde você trabalha, é onde você tem que comprar. Eles não colocaram lá, mas tinham uma cartilha do FGTS para consórcio que eles falavam que era até 100 km de onde você trabalha ou de onde você mora, né? Então, vou ler aqui, ó. No município em que você trabalha, exerce a sua ocupação, ou nos municípios próximos a ele ou integralmente na mesma região metropolitana, ou nos municípios em que o trabalhador comprove residência,
há mais de um ano, né? Ou nos municípios próximos ou integralmente, né? Ó, observe, a comprovação, ela tem que ser feita mediante a apresentação de, no mínimo, 2 documentos simultâneos, como o contrato de aluguel, que é aluguel, gente, porque você não tem casa própria, então é aluguel, né? Ou mora de favor na casa de alguém. Contas de água, luz, telefone ou gás, recibos de condomínio, declaração do empregador ou ainda correspondência bancária. Então, se você tem interesse em comprar e usar o FGTS, você tem que se atentar nesses detalhes, porque às vezes você mora na casa da mãe, mora na casa da tia, põe a documentação no seu nome, põe a conta de luz, põe a conta de telefone, ainda mais se você tiver um consórcio e tem a pretensão de usar o FGTS, tá? Então, tem essas regrinhas aí que vocês têm que observar. Se o trabalhador adquiriu cotas de consórcio para aquisição de terreno e construção de imóvel, poderá utilizar o FGTS para amortizar ou fazer a liquidação da dívida? Sim, somente nos casos em que ocorrer a aquisição de construção comprovada mediante a apresentação da matrícula atualizada do imóvel, com a averbação da construção junto ao registro de imóvel competente. O que significa isso, gente? Que o imóvel está apto à moradia, que você já pode morar, a documentação já está oficial, porque o FGTS ele só pode ser liberado a partir do momento que a documentação esteja 100%. Está 100%, você consegue fazer a utilização do FGTS. No caso de liquidação do saldo, quando o valor do FGTS que o cliente possui na conta do FGTS foi inferior à quitação do consórcio. Vamos supor, você fez o consórcio, certo? E aí você falou assim, Bel, falta 40 mil para me quitar. Só que eu tenho 30 mil de FGTS. E agora? Eu só me enquadro na opção de amortização? Eu só consigo amortizar as últimas? A Caixa, ela permite que você entre com recurso do bolso mais o FGTS para fazer a liquidação integral. Inclusive, você pode fazer isso no consórcio a qualquer momento. No caso do dinheiro, você pode entrar lá, gerar boletos avulsos e antecipar as últimas, certo? No caso do FGTS é a cada 2 anos. Então, você pode, sim, juntar recurso do bolso mais o FGTS e fazer a amortização, ou melhor, a quitação integral da dívida, tá? Se o trabalhador possuir mais de um contrato de consórcio, poderá utilizar o FGTS para quitá-los? Quase isso. Sim, desde que os contratos tenham sido utilizados para aquisição do imóvel em questão. Porque existe consórcio para vários produtos, né, gente? Carros, caminhões, utilitários, cirurgia plástica. Posso usar o FGTS nessas condições? Não, só para imóvel. Desde que você tenha comprado esse único imóvel, tá, gente? É só para um único imóvel. Pode ter várias cartas, mas para um único imóvel. Onde pode ser solicitada a matrícula atualizada do imóvel? Isso aqui é uma dúvida que eu coloquei aleatória, tá? A matrícula, gente, fala assim, Isabel, contemplei e agora, empresa, eu quero a matrícula atualizada de todos os seus imóveis. E agora? Fodeu, onde eu pego, gente? Entra no site. É super tranquilo. Documentação é tranquila também, tá? Se o imóvel não for adquirido com recursos do FGTS, ó, essa é boa, hein? E o saldo devedor pode ser liquidado ou amortizado com o FGTS? Eu comprei a casa por conta própria, sei lá, financiei. Ou eu fiz um consórcio, ó, tô dando até dica extra, hein? E aí eu quero usar o FGTS para fazer a quitação ou a amortização. Eu posso? Olha o que a Caixa fala. Para a utilização do FGTS, deverá ser verificada na época da aquisição do imóvel se o mesmo estava enquadrado nas regras do manual do FGTS. Inclusive, gente, se vocês quiserem, me peçam, me chama no WhatsApp aí que eu te mando o PDF aí do manual do FGTS, tá? Nesse caso, gente, vai ter que ver quando que vocês fizeram a contratação, mas pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai te falar isso é a Caixa. Beleza? Mas isso aí não tem nada a ver, né? Tem, né? Você comprou um consórcio comigo, não usou o FGTS, será que eu posso usar agora? E aí, tem que perguntar para a Caixa. É complicado. O trabalhador deve comparecer a alguma caixa econômica, né? E na caixa, em algum momento, para poder fazer a utilização desse FGTS? Não, gente. Hoje existe um aplicativo chamado FGTS. Você baixa, coloca todas as suas informações e lá você consegue pegar o extrato do seu FGTS em PDF e online. Então, você não precisa ir. Só se você quiser dar uma viagem, né? Ah, tô fazendo nada. Beleza? Quando existe mais de um vendedor na operação. O que é vendedor? O cara que está te vendendo o imóvel. Os valores do FGTS podem ser liberados na conta de apenas um deles? Quero comprar a casa da, sei lá, da minha irmã. A minha irmã e o marido que é dono do imóvel.
certo? Então, o que que vai acontecer? Na hora de fazer o pagamento do FGTS, a empresa vai pagar proporcionalmente ao que é de direito de cada um. Vamos supor que a minha irmã detém 60% do imóvel e meu cunhado tenha 40%. Ele vai pegar o valor do FGTS e vai distribuir isso em percentual. Então, um vai ganhar 60% do FGTS, o outro 40% na conta. Tá vendo? O recurso será liberado de acordo com o percentual permanecente de cada um dos vendedores, conforme descrito na matrícula do imóvel. Quando os valores do FGTS serão liberados ao vendedor? Quem é o vendedor, gente? A pessoa que você está comprando o imóvel, certo? Nesse caso, o que a empresa vai fazer? Vamos supor que você contratou um consórcio no valor de 180 mil. E aí você foi lá e deu 40 mil de lance. Lembra que esse FGTS ele não entra para a administradora? Ele só vai ser depositado para o dono do imóvel? Então, a empresa ela vai dar 140 mil do crédito do bolso dela e depois vai ser feito o depósito dos 40 mil do FGTS. Então, a empresa vai depositar os 140 mais os 40 do FGTS. Em que momento? Será liberado mediante a apresentação da escritura, instrumento devidamente registrado a cartório, ou seja, a documentação tem que estar tudo ok, assim como é o consórcio. O consórcio só paga quando essa documentação também tiver tudo ok. Estando em conformidade com a operação, o recurso será liberado em 3 dias úteis. Viu? É bem rápido. E aí, gostou do conteúdo? Ficou com dúvida, gente? Lembrando que eu tentei fazer um resumo, mas o FGTS é um assunto tão longo. Mas a ideia é que você possa tirar o maior número de dúvidas possíveis dentro desse vídeo. E já sabe, se você quiser comprar qualquer cota de consórcio, meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Ó, beijo pra vocês e tchau!